Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Fim de semana letal nas estradas do país. 25 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas, vítimas de acidentes de aviação. Escassez de transportes públicos em Luanda. A voz da população sobre o problema que parece piorar a cada dia que passa. Bronquite, números no Hospital Geral de Luanda no dia mundialmente dedicado aos hospitais. Nova medida, fertilizantes distribuídos pelo Ministério da Agricultura vão deixar de ser gratuitos. Resposta europeia a tarifas de Trump. Parlamento analisa a lista de bens importados dos Estados Unidos da América. Girassol Jornal, segunda-feira, 14 de julho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção em Luanda de 4 recurso à arma de fogo e roubo qualificado. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, através do seu Departamento Municipal da Kamama, deteve 4 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 27 e 39 anos, suspeitos de envolvimentos nos crimes da associação criminosa, homicídio qualificado com recurso à arma de fogo e roubos qualificados. Carlos Fonseca foi surpreendido pelos acusados na sua residência. Estes que na ação praticada levaram telemóveis, computador e uma quantia de 300 mil kwanzas. O patriarca da família contou-nos como tudo aconteceu. As mulheres chegaram, elas pularam o muro, toda armada, a minha irmã pediu socorro, eles arrumaram a porta, começaram a tirar as coisas dentro de casa. Não tínhamos como fugir, porque eles estavam todos armados. Todos eles estavam com arma, então não conseguimos se defender. A questão é que eles tiraram as coisas, eles colocaram nós todos dentro de casa, conseguiram tirar as coisas que eles queriam tirar. Colocaram o meu filho, disseram, dá dinheiro, senão vou matar esse filho aqui. Minha irmã tirou o dinheiro, começou a entregar eles. Levaram uma plema de 65 polegadas, 3 telefones e 3 perucas que eles tiraram. E o telefone também do meu filho que tiraram. E há uma pasta, né, pequena que estava lá, é que eles tiraram. Todos estavam armados, 2 AK, uma estrelinha e 3 pistolas. Estavam tudo armados. Ainda que nossa polícia chegava àquelas horas, não tinham como. Estavam muito armados mesmo eles, de arma. No passado dia 17 de junho, por volta das 2 horas da madrugada, no bairro Dangeri, na Rua da Área, os acusados adentraram na residência do cidadão que em vida respondia pelo nome de Mário Rui Amorim da Silva, de 56 anos de idade e mecânico de profissão. Foi vítima de um disparo a queima-roupa na região do tórax. Na sequência, o mesmo projétil atingiu a região dorsal da cunhada da vítima. Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC em Luanda, contou-nos o modus operandi da referida associação criminosa. O caso do homicídio ocorreu na madrugada do dia 17 do corrente ano, dia 7 de junho do corrente ano, por volta das 2 da manhã, no bairro Dangeré, Rua da Área. Quando os implicados, em companhia de seus comparsas, munidos de 2 armas de fogo dos tipos pistola e AKM, introduziram-se no interior de uma residência que, ao notar a presença dos implicados, a vítima já se encontrava a dormir, levantou da cama e eles, ao notarem o vulto do implicado, fizeram disparos a queima-roupa que atingiram então de forma brutal e de forma mesmo mortal a vítima na região do tórax, que em vida chamou Mário Rui Amorim da Silva, 56 anos de idade, profissão mecânico. O mesmo projetil que atingiu o malogrado atingiu ainda também a cunhada da vítima na região dorsal. Graças a Deus a senhora encontra-se bem de saúde e foi então que começou o martírio daquela família, que culminou então no roubo de 7 telemóveis, diversas marcas e modelos, um computador portátil, 4 fios de ouro, 3 anéis de ouro e 3 cartões multicaixas de 3 entidades bancárias diferentes. Essa mesma associação criminosa, antes do cometimento deste crime de homicídio, haviam assaltado uma outra residência por volta das 0 horas do mesmo dia, em que no interior desta residência foi lesado um cidadão de 42 anos de idade
que viu ser levado da sua residência vários bens, como TV plasma de 72 polegadas, 300 mil kwanzas e 2 telemóveis. Os 4 implicados foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que aplicou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. No entanto, o SIC alerta que continuará firme na senda do combate à criminalidade, colocando todos os prevaricadores no banco dos réus para serem responsabilizados criminalmente. 10 cidadãos nacionais estão detidos e 3 embarcações foram apreendidas pela Unidade Fiscal Marítima sob acusação de desvio de mercadorias subvencionadas pelo Estado. A denúncia de cidadãos anónimos tem surtido efeito sobre a prevaricação de tentativa fraudulenta ao Estado angolano. Na última sexta-feira foram apreendidas 3 embarcações e 10 cidadãos acometidos no crime de desvios de mercadoria do Estado angolano, segundo o subcomissário Mateus Rodrigues. Procedemos à detenção de 10 cidadãos nacionais, apreensão de 3 embarcações, sendo uma semi-industrial, do tipo semi-industrial, e 2 artesanais. O facto criminal é que, após ou por meio de denúncia, ficamos a saber que 2 embarcações tinham atracado este navio, que é a embarcação semi-industrial, e estavam a transbordar gasóleo. Portanto, é uma prática proibida que viola o artigo 468, combinado com 201, 210 e 211 do Código Aduaneiro. Portanto, é o crime de descaminho de bem subvencionado ou mercadoria financiada pelo Estado. As nossas forças partiram para o local, mandamos daqui da Unidade Fiscal Marítima Aduaneira 2 embarcações, encontraram em flagrante. O dirigente disse ainda que os cidadãos apreendidos já foram entregues às autoridades para o procedimento legal e o navio apreendido de combustível também está com as autoridades. Neste momento que falamos, estão a caminho do tribunal para enfrentarem o julgamento e as medidas judiciais correspondentes. O navio encontra-se apreendido, portanto, nesse momento temos forças da Unidade Fiscal Marítima Aduaneira a proteger o navio até que haja o desfecho do processo. A origem do combustível ainda está a ser investigado, como nos conta Mateus Rodrigues. Isto ainda está a ser investigado, mas como a forma que passaram o combustível para o navio não é convencional, é provável que a origem também seja duvidosa, mas a investigação que está a ser feita vai responder todas essas perguntas. 25 pessoas morreram nas estradas do país nas últimas 72 horas, vítimas de acidentes de aviação. O balanço apresentado pela Direção Nacional de Aviação e Trânsito dá conta do registro de um total de 102 acidentes registados e que resultaram igualmente em mais de 90 feridos. As províncias de Luanda, Kwanza Sul e Benguela lideram as estatísticas. Os dados registados no último fim de semana voltam a colocar a sinistralidade rodoviária no topo das preocupações. Os números de acidentes aumentaram comparativamente ao período de 4 a 6 de julho. Houve um acréscimo de 8 acidentes. O choque entre veículos e os atropelamentos lideram os indicadores. Porém, as consequências inerentes aos acidentes nas vias do país reduziram, segundo o porta-voz da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, Pascoal Mussumbo, em entrevista ao Manhã Girassol, para o habitual balanço de fim de semana. Estamos a falar precisamente do número de mortos. Saímos de 30 para 25, menos 5. E para os feridos, saímos de 91 para 90, menos 1. Então, assim, feitas as contas, temos um total de 112 acidentes, dos quais resultaram 25 mortes, atropelamentos. Depois o choque entre veículos e motociclos. Entre veículos e motociclos são dois dos principais contribuintes para estes números de vítimas. Com 15 acidentes que resultaram em 26 feridos e 8 mortos, Luanda destaca-se entre as províncias com maior número de ocorrências. Depois chega-se a província, desta vez, Kwanza Sul. Na verdade, vão alternando para segundo e terceiro lugar. E em terceiro lugar, a Huila. A província da Huila é a província com mais acidentes. No caso, a terceira província com mais acidentes, que são 10, tendo como morto 13 e 15 feridos. São estas coisas.
O subinspetor da DTSR destaca as ações desenvolvidas para a redução da sinistralidade rodoviária em todo o país. Mas destacar aqui que na província do Bié registrou-se aquilo que o AMO fez na semana anterior, que é aconselhamento e ensinar mesmo aos peões como efetuar as travessias e que comportamentos termos enquanto peões. Sendo que Luanda continua as ações de prevenção e, sobretudo, as palestras com os mototaxistas. O resto das províncias foi sempre no âmbito da prevenção e segurança rodoviária, palestras, e dizer que, infelizmente, tivemos também um número considerável de apreensões. Apreensões. Podemos falar em números? Sim, podemos sim. Foram mais de 104 apreensões. E a maior... Apreensões de veículos? Apreensões de veículos e, em alguns casos, mesmo de automobilistas que circulavam em estado de embriaguez. A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das principais causas de morte em Angola. E o balanço do fim de semana feito pelos serviços de proteção civil e bombeiros dá conta de pelo menos 23 mortos e 76 feridos. Do total de mortes, segundo a corporação, 9 ocorreram por afogamento, 3 por acidentes de viação, 2 suicídios, igual número por causas desconhecidas. Desabamentos de residência, uma eletrocução e uma queimadura de incêndio no mesmo período. Os bombeiros registaram igualmente 33 incêndios, entre as 142 ocorrências apontadas, de modo geral, ocorridas em 14 províncias do país. O Banco de Urgências do Hospital Geral de Luanda atendeu mais de 2.000 pacientes nas últimas 72 horas. A malária continua a liderar as estatísticas, com mais de 200 casos diagnosticados no período em referência. A malária continua a liderar as estatísticas das patologias mais registradas a nível das unidades hospitalares. Nas últimas 72 horas, o Hospital Geral de Luanda registrou mais de 200 casos da patologia. Tivemos um total de 2.760 pacientes atendidos nas urgências, dos quais malária com 264 casos, doença respiratória aguda 203 casos. As patologias com maior incidência foram a malária, a doença respiratória aguda, pacientes traumatizados por atropelamento, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e agressão física. Comparativamente ao último final de semana, os números permanecem inalterados. Tendem a permanecer. Por ser por início de final de semana, as pessoas têm tendência de exagerar muitas das vezes no consumo de bebidas alcoólicas e muitas das vezes também alguns problemas que fazem com que não haja visibilidade, a falta de iluminação nas vias públicas, algumas que também faz com que os pacientes, com que os utentes ou os automobilistas tenham acidente de viação. A doutora Carla Sobrinho deixa o seguinte conselho. Os cuidados que temos de ter nessa fase de cacimbo, mantermos cada vez mais agasalhados, ingestão de líquidos como água, sumos, comer frutas cítricas, nesse caso laranja, abacaxi, fazer sumo de limão, isso também ajuda muito para o combate de algumas patologias do foro respiratório. O Hospital Geral de Luanda registrou mais de 2.000 atendimentos nas últimas 72 horas. Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Hospitais. Por ocasião da data, a nossa equipe ouviu particularmente nesta segunda-feira profissionais da classe e cidadãos comuns no Hospital Pediátrico Anzacote de Menezes. Para o Dia Mundial dos Hospitais, a nossa equipa de reportagem deslocou-se ao Hospital Materno-Infantil Anzacote de Menezes para ouvir de perto a realidade daqueles que vivem o hospital. Você vai lá, estás doente, às vezes não tem uma capacidade de comprar as medicação. Se você vai sem dinheiro, não é ninguém. Sim, ali você quando entra, o mau atendimento, só você chegando em alguém, ou ao médico olha para si, não, eu venho já. Aquele desprezo. A pessoa que vai lá doente,
fica mais ainda pior. Porém, alegam que existem hospitais que ainda velam pelo bom atendimento e bem-estar dos pacientes, como é o caso do Anza Cote de Menezes. Caso nesse hospital, sim senhora, estão a atender muito bem, os doutores todos estão a ser mesmo bem carinhosos, e o que nos surpreendeu mais é que não estão a pedir mesmo nada mesmo. Quer dizer, tudo que a pessoa está a precisar, eles mesmo têm mesmo. Já os profissionais de saúde refletiram em volta do Dia Mundial dos Hospitais e falaram dos desafios diários que enfrentam para garantir um atendimento digno. Nós não cuidamos só de doenças, nós devemos cuidar também de doentes. Conhecemos sim que tem havido um esforço por parte do Executivo e não só na melhoria. Temos que reconhecer de facto que de onde estávamos ou de onde estávamos, até o momento atual, deu-se passos muito grandes. Mas claro que ainda falta muito. Por quê? Porque é só ver que a nível dos hospitais, sobretudo hospitais terciários, ainda existe muita gente para ser atendida. Existe muita gente, é só descer e vamos ver que existe muita gente. Então, é necessário ainda que se faça mais trabalho a nível das comunidades, a nível dos centros primários. E isto faz com que haja aumento do número de pessoas à procura nos hospitais de nível terciário. Zuela. 50 casos de bronquite são registados semanalmente no Hospital Geral de Luanda. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela diretora de urgências da referida unidade hospitalar, durante a apresentação do balanço das últimas 72 horas. O período do cacimbo é conhecido pelo aumento de doenças que podem afetar o sistema respiratório e a pele. Semanalmente, o Hospital Geral de Luanda tem registrado mais de 50 casos de bronquite que muitas vezes aparecem associadas a outras patologias. Temos um número aproximadamente de 50, 60 casos na semana. Com a chegada do cacimbo, o número tende a aumentar com outras complicações, às vezes uma bronquite com malária, e muitas das vezes aparece associada a outras patologias. A doutora Carla Sobrinho fala dos sintomas de certas doenças provenientes do cacimbo. As patologias mais registradas são broncopneumonia, a ativação muitas das vezes da tuberculose, os síndromes gripal. Muitas delas se manifestam com rinorreia, que quer dizer que a saída de secreção pelo nariz, que vulgo ranho, que as pessoas têm dito, a febre, a tosse e a dor torácica. Dificuldade respiratória, dor torácica e tosse, e muitas vezes pode ser uma tosse seca ou uma tosse que leva a expelir secreções na boca. Ouvidos pela Rede Girassol, os munícipes afirmaram que desconhecem as causas da broncopneumologia, mas garantem que conhecem outras doenças provenientes da época. Temos como o caso da asma brônquica, as gripes, muitas estirpes desse tipo que normalmente são muito frequentes nesse período. Algumas medidas como vestir roupas longas, agasalhar-me nos períodos mais frios e também fazer a reidratação, principalmente com chás, tomando chás quentes, e certo, essas medidas que tenho tomado. Normalmente em épocas mais frias nós acabamos tendo menos sede e acabamos nos esquecendo de fazer o consumo de água. Frio nos causa gripe, tosse, uma coisa dessa, então é necessário sempre tomar coisas quentes, que é para manter o corpo mais um pouco razoável. Apesar de não cumprir com as medidas para se prevenir das doenças do frio,
Dona Maria Filomena afirma que o faz com a filha. Porque no mês passado eu viajei na província de Malães, vi mesmo bem constipada, cheia de gripe, mas nem por isso deixei de beber água fresca nem gasosa, continuei a beber, mas graças a Deus está a passar. Eu não tenho cuidado com isso, né? Mas minha filha tem sempre cuidado, tipo, de manhã eu não lhe deixo beber coisas frias, dou sempre coisa quente, essas coisas aqui, estou sempre ali a agasalhar bem. Carla Sobrinho alerta para os cuidados a ter com as crianças, uma vez que tem sido o grupo etário mais afetado. Pediatria, as crianças têm uma idade que têm poucas imunidades, então elas são suscetíveis a ter esse tipo de doenças. Qualquer tipo de doença, como malária ou doenças respiratórias agudas, elas são muito acometidas nessa fase. Cuidados que temos de ter nessa fase de cacimbo é mantermos cada vez mais agasalhados, hidratar-se mais nessa fase do cacimbo. A Saúde Angola participa a partir desta segunda-feira e até o dia 22 de julho no Congresso Anual da Sociedade de Cirurgia Robótica em França. Representa o país no Congresso a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Trata-se de uma das mais prestigiadas plataformas internacionais de intercâmbio científico e tecnológico na área da cirurgia robótica, que reúne cirurgiões, investigadores, especialistas e decisores políticos de renome mundial. O encontro vai debater os mais recentes avanços, inovações e desafios no domínio da cirurgia assistida por robôs. Durante o evento, Sílvia Lutucuta vai integrar um painel de alto nível moderado por laureados com o Prémio Nobel de Medicina e da Química. O painel vai contar ainda com os ministros da Saúde do Ruanda e do Panamá. Escassez de transporte público em Luanda. A voz da população. Em destaque. E a atualidade segue. Os fertilizantes distribuídos pelo Ministério da Agricultura e Florestas vão deixar de ser gratuitos já na próxima época agrícola. A informação foi avançada no Lubango pelo Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, que cumpre uma jornada de trabalho na província da Huila. Os fertilizantes distribuídos pelo Ministério da Agricultura e Florestas vão deixar de ser gratuitos já na próxima época de cultivo. A informação foi avançada esta segunda-feira no Lubango pelo ministro Isaac dos Anjos, que está de visita de trabalho à província da Huila. Nesta próxima campanha temos mais notícias. Vamos ter mais disponibilidade de fertilizantes, mas já não vamos fazer doações. E, portanto, vamos ter que conviver com essa nova fase. Portanto, os fertilizantes já não vão ser doados. O governante justifica a medida com a necessidade de se garantir o respectivo retorno financeiro para futuras importações de fertilizantes e se evitar escassez no mercado. Isaac dos Anjos assegura que o Ministério da Agricultura e Florestas celebrou contrato com uma empresa marroquina para a compra de 180 mil toneladas de fertilizantes para a próxima época agrícola. O governo consentiu, autorizou que o Ministério da Agricultura fizesse um contrato grande de compra de 180 mil toneladas de fertilizantes com uma fábrica, diretamente a partir de Marrocos, para equilíbrio, digamos, de fertilizantes no mercado. O setor privado vai conseguir trazer mais perto de 180 ou mais de 200 mil toneladas e não fazia sentido nenhum que nós interferíssemos continuamente nesse mercado, fazendo doações quando temos um setor empresarial que precisa de estabilizar preços a esse nível. Também temos uma expectativa de crescimento, de procura maior e de uso melhor do fertilizante. De modo que, como ministro, acho que prefiro que se pague e que haja sempre, do que estar sempre à espera de um favor de gratuito que depois no início da campanha não há, na próxima campanha não há mais dinheiro, até é melhor nós pagarmos. As de transportes públicos em Luanda continua a ser o motivo na base das habituais enchentes que se registram diariamente nas paragens. Os munícipes pedem solução imediata para o problema que parece piorar a cada dia que passa.
Para quem quer chegar ao centro da cidade ou a outros pontos de Luanda, partindo de Cacoaco, não tem a vida facilitada. A falta de transportes públicos tem condicionado a mobilidade de vários cidadãos. A falta de transporte público também cria um caos aqui. E fora disso também a subida do táxi. A pessoa chega aqui 6 horas, só consegue sair da paragem 10 horas, porque não há transporte público, não há táxi, não há nada. Não sei como é que a pessoa consegue viver. Populares afirmam que antes da subida do preço do transporte público, a escassez já era notória e agora piorou ainda mais. Só agravou. Essa ausência já existia há tanto tempo, mas desde que subiu o preço do táxi, tudo, não sei como é que as coisas ficaram, tudo se tornou difícil novamente. Ficava muito antes a falta de transportes públicos nessa via, visto que a maioria da população trabalha mesmo na baixa da cidade. Acho que havia necessidade do governo colocar mais transportes públicos para as pessoas. A falta de transportes públicos tem sido um problema para quase todas as paragens em Luanda. A título de exemplo estão as paragens do Cemitério da Camama e Golf 2, que quando não chegam os autocarros, chegam os atrasos. Há falta de transportes públicos aqui? Sim, há falta. Que dificuldades é que isso tem causado para vocês? O atraso mesmo no serviço. Há quem vai à escola e nos seus compromissos tem sempre falta e já é uma coisa que dificulta muito no nosso dia a dia. As pessoas acordam 5 horas, 4 horas para pegar um transporte público e às vezes saem daqui 7, saem daqui muito tarde mesmo. Há muita escassez de transporte públicos nesse país. Há tanta gente, o fluxo do pessoal, a pessoa não consegue se deslocar na hora certa. A pessoa chega aqui 6 horas, só consegue chegar no serviço 10 a 11 horas. Quando o transporte chega, viajar em pé ou sentado no colo de outro passageiro já não importa. Nós passa. Sim, nós passa. Que horas é que vocês tiveram que vir para aqui para pegar o transporte? Chegamos aqui às 5 horas, já estamos a subir para as 7. Já estamos muito atrasados. Sim. Sim, na ilha. Sim. Vocês estão aqui apresentariam para acabar com essa situação da falta de transporte? Normalmente é acrescentar mais transporte público para que a deslocação seja mais fácil. Sim. Agastados com a situação, os luandenses apelam a quem de direito para acudir a esta dificuldade. Para que o governo veja essa situação, né? Uma vez que eles conseguem resolver esse problema, que aumentem mais transportes públicos para que o pessoal consiga se deslocar, porque está mesmo muito mal. Há muita falta sim. Olha, você veja só esse autocarro. Esse autocarro está vindo agora. De manhã estamos aqui das 6 horas, sem autocarro. Mas o governo sabe que não, o táxi subiu. Assim vamos entender como. E a solução deve ser o governo, tem que resolver esse problema. Se não o povo ficar bem, que o governo está trabalhando bem, tem que manter as coisas, não está a precisar. Não temos emprego certo para ganhar um bom salário. Sim, o autocarro tem que aumentar o seu autocarro e baixar o preço. Rodoviários de passageiros, que falava no Girassol Debate, emitido em abril deste ano na rede Girassol, só em Luanda estão distribuídos pelas transportadoras 879 autocarros. Pois o problema da escassez de transportes públicos em Luanda traz hoje ao Girassol Jornal o presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, para análise que se impõe. Boa noite, Dr. Francisco, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeão. Boa noite, os telespectadores. Saudações rodoviárias a todos os taxistas. Ora bem, estamos Portanto, aquilo que estamos a verificar só veio a piorar aquilo que já esteve mal. Mas como é que se justifica isso quando anualmente o Estado faz investimentos? O Governo investe, compra autocarros? Pois, nós somos de opinião de que os investimentos têm sido feitos e são visíveis. E nessa distribuição de meios, Luanda foi sempre priorizada, não é? Exatamente, mas aqui é importante olharmos para o seguinte. Os investimentos são feitos, mas são feitos sem qualquer estudo em termos do crescimento populacional que consome esse transporte. Portanto, estudos do INE dizem que Luanda, por exemplo, está com mais de 9 milhões de habitantes. E, entretanto, 70% destes habitantes não têm carros próprios e usam transportes públicos. Estes transportes públicos estão entre
os autocarros, desses investimentos que acabamos de ouvir, e também os táxis coletivos e ocasionais. Portanto, desses 70% de pessoas, cerca de 70% a 80% consomem táxis ocasionais, os vulgos azuis e brancos, e outros consomem os autocarros. Portanto, estes autocarros, apesar de ser consumido por cerca de 30% a 20% da nossa população, ainda são insuficientes. Neste quadro de mais de 800 autocarros em que o governo dá às empresas transportadoras, portanto, resta-nos saber como é que são distribuídos. O que nós constatamos no dia a dia é que quase que não há autocarros. Exatamente. Ou seja, o número é são distribuídos por números muito reduzidos, não é? Olhando também para o estudo que não se faz em termos de contingentação dos autocarros e o número de pessoas que consomem estes serviços. Portanto, não foi feito aqui um estudo sobre quantos autocarros são necessários para o número de jovens que todos os dias saem em vários pontos de Luanda para o centro da cidade e vice-versa. A associação já de um lado. Do outro lado, é que estas empresas de autocarros também se encontram na situação muito difícil agora. Portanto, com a retirada da subvenção em que tinham direito, eles agora exercem aquilo que nós sempre fizemos. Eles agora vão passar no sofrimento, passo termo, que nós sempre passamos de gerir o autocarro, gerir o transporte com dinheiro próprio, desde o princípio ao fim. Portanto, nessa altura, os autocarros, este aumento de 200 kwanzas na tarifa de autocarros, serve para que as empresas vivam sem qualquer subsídio do Estado. E elas devem fazer gestão em termos de aplicação dos autocarros no mercado, olhando as zonas pelas quais vão colocar os aparelhos para não danificarem tão cedo. Portanto, acontece que as zonas com maior fluxo de passageiros são zonas em que, do ponto de vista das infraestruturas, tem estradas em mau estado técnico, tem alguma insegurança, tem receio do vandalismo. Portanto, entre 100 autocarros, esses fatores concorrem na redução dos autocarros que eles oferecem. Quantos táxis estão em circulação nesta altura? Luanda tem cerca de 50 mil táxis em circulação. Portanto, esses 50 mil táxis desde 2021. Portanto, esses 50 mil vão conhecendo reduções na ordem de 40% por causa da situação da escassez de peças no mercado, da falta de apoio do próprio Estado aos taxistas. Como sabem, Simeão, os táxis coletivos ocasionais não recebem absolutamente nenhum tostão do Estado. Portanto, se o Simeão compra um IASI hoje, no preço em que está, coloca no mercado, compras tudo, legalizas o carro e compras tudo, não tens qualquer apoio para poder aumentar a frota de veículos. Isto tem dado alguma redução, não é? Por conta da falência, é que os pequenos empresários desse setor, desse subsetor de táxis, vão conhecendo essa dificuldade e vão reduzindo também as frotas. Portanto, neste momento, com o agravar do preço da corrida de táxi, os consumidores desses transportes passaram a consumir mais autocarros. E aqui a estratégia do próprio governo foi, nessa perspectiva, aumentar muito mais o preço de táxi para as pessoas passarem a consumir mais autocarros, para as empresas poderem subsistir e, por conta disso, o volume de pessoas consumindo autocarro aumentaram e a oferta dos transportes continua reduzida, porque nem sequer as empresas ainda estão satisfeitas. Se tivermos que olhar aqui para uma estimativa, quantos autocarros seriam necessários nesta altura para dar resposta mínima a este problema? Eu não gostaria de discorrer muito a minha abordagem sobre os transportes. Se no geral estamos a falar de 50 mil táxis a circular, exatamente. Com quantos autocarros é que seria possível minimizar numa estimativa que se pode fazer? Eu não consigo dizer quantos autocarros as empresas oferecem, mas eu sei que eles oferecem entre 20% a 25% da frota. São dados recolhidos por alguns responsáveis dessas empresas. E se temos que olhar para o táxi normal? Nesta altura, em autocarros, deviam olhar para os horários de ponta, no período da manhã e no período da tarde, aumentar
mais 50% não é, de meios que estão disponíveis. Portanto, se colocam 20% dos autocarros da frota, deviam colocar mais 20%, pelo menos até 40% a 50% da frota no período da manhã e no período da tarde, retirando estes no período entre 11 a 13 horas e voltando a estabelecer no período das 15 horas, que é o horário em que os trabalhadores vão saindo do serviço para o regresso a casa. Para os táxis, precisamos de muito mais investimento. É preciso que se aumente na ordem de mais 50% da frota de táxis. Não é? E isto é difícil porque são os próprios taxistas que vão lutando para aumentar a frota de táxis sem qualquer apoio. O aumento do preço do gasóleo, doutor, é compensado pelo aumento do preço da corrida de táxi. A classe está, nessa altura, satisfeita? Não, a classe não pode estar satisfeita com o aumento do preço do gasóleo, mas não, apesar da contrapartida do aumento do gasóleo em aumentar também o preço do táxi a 300 kwanza, isso não satisfaz nem o próprio taxista, nem o próprio consumidor, porque os taxistas também são consumidores desse serviço. Portanto, isto encarece o material de reposição, estamos a falar de pneus, de baterias, de acessórios no geral, encarece outros produtos no mercado, encarece os produtos da cesta básica, pelo que o aumento registrado na corrida de táxi acaba a ser muito mais prejudicial do que se o táxi fosse 150 kwanzas e o combustível fosse a 200 kwanzas. Que outras medidas compensatórias seriam necessárias nessa oposição? Da nossa sugestão, o Estado deve encontrar medidas de mitigação desta situação, que entendemos que os transportes públicos, estamos a falar de autocarros e táxis, devem continuar a ser subsidiados. Essa é a primeira medida. A segunda medida deve-se olhar aqui para o aumento do salário da função pública, sendo que em Angola boa parte dos trabalhadores angolanos são da função pública e privada. Portanto, o aumento do salário destes setores pode compensar até o setor informal, porque os mercados informais só conseguem vender o produto quando há salário, a chamada semana do IBAN. Quando os trabalhadores todos têm salário, todo o produto do mercado tem alguma rentabilidade. Portanto, neste momento estamos numa situação difícil e que é importante que o Executivo olhe para a questão do aumento salarial e da subsidiação dos transportes públicos. A nível do Serviço Geral de Táxi, como é que tem sido visto o novo serviço concorrente, no caso o táxi de aplicativo? Não? Visto que as rotas curtas têm sido frequentes. Bem, parte dos operadores gerais. O táxi por aplicativo nem sequer consta como concorrente. Portanto, é um táxi de luxo, é um táxi caro, não é o táxi consumido comumente pelas nossas populações e está muito longe de ser concorrente dos táxis coletivos azuis e brancos. Eles continuarão a ser o principal meio de transporte das nossas populações e, entretanto, o que se deve fazer é que o governo deve cada vez mais olhar para esse subsetor de táxi azul e branco, profissionalizar essa atividade nos termos da lei, manter o controle rigoroso nesse subsetor, apoiar os taxistas para haver controle e para que não haja necessidade de determinadas pessoas intrusas a esta atividade especularem preço, raptarem pessoas e os taxistas identificados, profissionais, comprometidos com o transporte das pessoas, acabarem por ser vilões de uma situação que é uma desordem da falta de baliza que o Estado não coloca. Dificuldades da mobilidade em Luanda, um problema antigo, como já fizemos referência no início da conversa. O que é que sugere para... Bem, a mobilidade em Luanda está muito ligada com fatores de trânsito. Sendo o trânsito um setor para colocar regras na mobilidade, sentimos que um dos problemas da mobilidade, além de ser a falta de transporte, tem a ver também com o comportamento das pessoas.
Portanto, o nosso trânsito em Luanda, a forma como as pessoas usam as próprias vias, que também não têm boas infraestruturas, as próprias estradas que nem sequer têm paragens em condições para embarque e desembarque de passageiros, a falta do uso das próprias pedonais e travessias de penhões, a paragem desordenada, tudo isso acaba por contribuir negativamente na situação. O que é que vocês têm defendido como solução nos fóruns próprios, soluções imediatas? Nós temos como solução, primeiro, como acaba por ser problema do comportamento humano, alargar as nossas campanhas de sensibilização e o que nós temos feito com a nossa classe de taxistas, no sentido de olharmos para a ética na via pública, de falarmos com os nossos transeuntes, no geral, em atravessar nos lugares certos, nos lugares indicados, e ao governo melhorar as infraestruturas, colocar baias para que os transportes públicos não sejam necessários ocuparem faixas de rodagem para embarque e desembarque. E, portanto, com esse comportamento, quer nosso taxista, nosso enquanto passageiros e utilizadores da via, e o comportamento dos dirigentes que têm a missão de melhorar as infraestruturas, isto pode contribuir positivamente para a melhoria da mobilidade. Francisco Paciente, presidente da ANAT, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Nós é que agradecemos, Simeão, e boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito bem. Várias empresas produtoras de chapas de matrícula podem encerrar e colocar vários jovens no desemprego devido à falta de licenças para a impressão de novas placas. São jovens que correm o risco de ficar sem emprego caso as empresas produtoras de matrículas cheguem a encerrar por falta de licença para a produção. Pedro é funcionário de uma empresa no setor e afirma que com o emprego consegue sustentar os estudos e suprir as necessidades de casa, uma vez que a mãe com quem mora está desempregada. Moro com a minha mãe, infelizmente a minha mãe não trabalha. E eu sou o único, como é que eu digo, o único sustento que há, então eu faço muita coisa. Pago a casa, sustento meus irmãos, então se eles tirarem isso de mim, vai me dificultar, não vou possibilitar fazer certa coisa. Na mesma situação se encontra o Sr. Conde, que teme em perder o emprego caso a empresa seja obrigada a fechar as portas. Nunca resolveram nada das promessas. Entra documento ali, sai, entra documento, sai, nada de jeito. Então é por isso que nós estamos a pedir às autoridades competentes para que vejam a nossa situação também. Faça qualquer coisa por nós, faça qualquer coisa, senão vamos ficar em casa. Mesmo tendo todas as condições criadas, várias empresas de matrículas ainda não receberam o aval do governo para a produção. Esta situação, segundo o diretor-geral da Matricauto, Mário Vieira, coloca em risco o emprego dos funcionários. Queremos apresentar as soluções que temos para Angola. Temos um projeto feito para Angola, para as novas matrículas, só que ninguém nos dá importância. Nós estamos aqui há 20 anos, parece que estamos aqui há 2 dias, ninguém nos dá importância. Nós temos todas as condições, porque por trás de nós temos uma empresa grande em Portugal que fabrica as matrículas como ninguém. Temos todos os nossos produtos que vêm aqui para Angola, são produtos certificados, produtos de qualidade, de primeira linha, topo de gama, não é brincadeira nenhuma. O responsável disse também que a não autorização para a produção das novas chapas de matrículas reduziu consideravelmente o rendimento da empresa, dada a grande procura dos clientes. Se nos der autorização, se nos der a devida atenção, os empregados vão aumentar. Porque nós estamos a trabalhar muito pouco, estamos a trabalhar para pagar aos empregados. Se tivéssemos outras condições, se fôssemos abrangidos pelas novas chapas de matrícula, com certeza que íamos ter mais postos de trabalho. Nós somos uma empresa, estamos aqui há 20 anos. Vale lembrar que o prazo para a produção das antigas chapas de matrículas está a chegar ao fim, faltando pouco menos de 2 anos. Girassol Jornal, segunda-feira, estamos a informar. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. O Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, João Lourenço, manifestou profunda consternação pelo passamento físico do ex-presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. Em mensagem cujo teor passamos a desenvolver,
Com profunda consternação que recebi a notícia sobre o falecimento ontem, dia 13 de julho de 2025, de Sua Excelência Muhammadu Buhari, antigo presidente da República Federal da Nigéria, uma figura marcante na história do vosso país e um líder cuja memória perdurará pelas gerações futuras. Durante o período em que dirigiu os destinos da vossa nação, distinguiu-se pela força política e determinação com que procurou modernizar a Nigéria, introduzindo importantes reformas que ajudaram a promover a diversificação da economia, a transparência e a integridade, demonstrando uma visão estratégica voltada para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida do povo nigeriano. A sua experiência e sagacidade foram cruciais para que, ao nível da União Africana, se impulsionassem iniciativas e ideias que ajudaram a dinamizar a instituição e a reforçar o seu papel catalisador da integração africana e do desenvolvimento do continente. Perante este infausto acontecimento, quero, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, apresentar à Vossa Excelência, ao povo nigeriano, à família enlutada e aos amigos as nossas mais sentidas condolências pelo passamento físico de Sua Excelência Muhammadu Buhari e prestar a nossa homenagem ao legado deixado por esta importante personalidade da nação nigeriana. Queira aceitar, Excelência, a expressão dos meus sentimentos de solidariedade nesta hora de dor e luto para a vossa nação, escreve o chefe de Estado angolano. Ora bem, avançamos com outras notas que dominam o jornal. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, endereçou uma mensagem de felicitações ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, por ocasião da celebração da Festa Nacional Francesa, comemorada a 14 de julho. Na missiva, o chefe de Estado expressou em nome do Executivo e em seu próprio votos de prosperidade ao povo e ao governo francês, enaltecendo o papel estratégico da França no cenário internacional. João Lourenço destacou a posição Agência Artificial, Economia e Finanças, temas que compõem a agenda internacional contemporânea. O estadista angolano reiterou ainda o interesse do governo de Angola em reforçar os laços de amizade e cooperação entre os dois países, bem como ampliar o âmbito de iniciativas conjuntas de interesse mútuo com impacto positivo para os povos e as nações. E a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, afirmou nesta segunda-feira que Angola está a trabalhar para assegurar a aplicação do acordo de mobilidade entre países lusófonos. Carolina Cerqueira, que falava à margem da 14ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, em Maputo, lamentou a restrição na circulação de pessoas e bens, elogiou os esforços dos países membros para assegurar a mobilidade de pessoas e bens no espaço lusófono. A presidência cessante da CPLP, liderada pela Guiné Equatorial, pediu antes a aplicação do acordo de mobilidade entre lusófonos, reconhecendo as atuais dificuldades. O acordo de mobilidade dentro da CPLP foi assinado a 17 de julho de 2021 em Luanda pelos chefes de Estado e de Governo da comunidade, mas só alguns países avançaram com a sua aplicação. As autoridades da Líbia libertaram mais de 100 alegadas vítimas de tráfico de migrantes que eram mantidas sob cativeiro por um grupo de traficantes. Segundo informações das autoridades líbias, o grupo acusado de torturar os migrantes foi desmantelado. Veja no Compacto Internacional. Eram mais de 100 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, que depois de sequestrados eram mantidos sob cativeiro, onde eram maltratados, segundo as autoridades líbias, por um grupo de traficantes. A Procuradoria-Geral da Líbia afirmou que o grupo estava envolvido na organização do contrabando de migrantes, privava-os de liberdade sob cativeiro, eram torturados, uma ação aplicada como forma de pressionar as famílias das vítimas a pagarem resgate.
As autoridades líbias mostraram migrantes com as mãos e as pernas algemadas, com sinais de que haviam sido espancados. Com o desmantelamento do grupo, 5 supostos traficantes da Líbia, Sudão e Egito foram presos. Os migrantes libertados foram mantidos em Asdábia, a cerca de 160 quilômetros da segunda maior cidade da Líbia, Benghazi. A Comissão Europeia propôs hoje aos países da União Europeia uma lista de bens importados dos Estados Unidos, num total de 72 mil milhões de euros, para taxar caso a administração norte-americana imponha tarifas recíprocas de 30%, de acordo com a agência Lusa. O comissário europeu do Comércio disse que as medidas de reequilíbrio sobre o aço e o alumínio estão suspensas até o início de agosto e hoje a Comissão estaria a partilhar com os Estados-membros a proposta para a lista de bens que representam cerca de 72 mil milhões de euros de importações dos Estados Unidos. O comissário europeu, no entanto, disse que o executivo comunitário prefere uma solução negociada que conduz a uma estabilidade e cooperação renovadas e sublinhou que precisam estar preparados para todos os resultados, incluindo, se necessário, medidas proporcionadas bem ponderadas para restabelecer o equilíbrio na relação transatlântica perante as tarifas de 30%. A ação europeia é uma resposta ao anúncio do presidente norte-americano Donald Trump, feito no último sábado, dando conta de que iria impor tarifas de 30% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à Rússia 50 dias para chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, sob pena de Moscovo ser taxada a 100%. Trump disse que os americanos fariam tarifas secundárias e que, se não tivessem um acordo em 50 dias, elas estariam em 100%. De acordo com a agência Reuters, um funcionário da Casa Branca disse que Trump se estava a referir a tarifas de 100% sobre as exportações russas, bem como as chamadas sanções secundárias, que visam países terceiros que compram as exportações da Rússia. A decisão de Trump resulta de uma alegada decepção com seu homólogo russo Vladimir Putin e assegurou que bilhões de dólares em armas seriam distribuídos para a Ucrânia. No entanto, o envio de armas de primeira linha, incluindo mísseis Patriot para a Ucrânia, terá custos para os aliados. Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação. Já de volta, Angola ainda não possui uma legislação específica para o uso da inteligência artificial e o seu aproveitamento pela administração pública continua limitado. A constatação foi feita durante a realização do primeiro Fórum Nacional de Inteligência Artificial, que decorreu nesta segunda-feira aqui em Luanda, com participação de especialistas nacionais e internacionais. De acordo com o diretor do Instituto de Modernização Administrativa, Meike Afonso, a nível da administração pública, a aplicação da inteligência artificial ainda não acontece de forma ampla e inclusiva. Apenas funciona em modelo experimental. Não significa dizer com isso que nós estejamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar numa estratégia para a adoção de inteligência artificial a nível da administração pública, no âmbito do nosso projeto de interoperabilidade de dados na administração pública e com o objetivo de criar serviços públicos mais ágeis e que possam, de algum modo, apoiar na prestação de serviços públicos sem substituição da prestação de serviços públicos por via dos nossos funcionários.
Por outro lado, o responsável adiantou que o país está a trabalhar num quadro legal para o governo digital, no qual a inteligência artificial poderá ser contemplada futuramente. Os estudos estão a decorrer nessa altura para adequação, quer das alterações legislativas que deverão acontecer, especialmente a nível da Lei 23/11, quer para a estruturação de uma lei quadro e de todos os dispositivos, quer regulamentares, quer como diretrizes. Aliás, tudo o que acabamos de ver há pouco tempo sobre a implementação da nossa agenda de transição digital deixa isso claro. E para tal, nós temos o apoio do Banco Mundial com financiamento de $300 milhões, em que um dos pilares é efetivamente esse pilar da legislação e regulamentação. E, portanto, já lançamos um concurso público e nessa altura decorre o processo de recepção de manifestação de interesse, onde contamos com isso e, com base nos termos de referência que temos, realizar um estudo para a definição concreta de que leis devemos criar novas e regulamentos, que leis precisamos alterar e, acima de tudo, criar espaço para que esse processo seja evolutivo. Nós daqui a alguns anos seguramente estaremos a falar de novas abordagens tecnológicas que vão precisar também de nova regulamentação. A ausência de um enquadramento jurídico preocupa operadores privados e especialistas, sobretudo devido aos riscos que a tecnologia pode representar quando não regulada. Entre os problemas mais sensíveis foram apontados o plágio, a apropriação intelectual e a intensificação dos crimes cibernéticos. Por exemplo, utilizamos a inteligência artificial para a detecção e rastreabilidade de pessoas. Esse é completamente proibido. Depois, um segundo nível de risco são de risco elevadíssimo. Por exemplo, soluções de inteligência artificial para cura médica. Pode-se fazer, mas tem que ser altamente regulamentadas e temos que ter bastante cuidado com elas. E outro exemplo é, por exemplo, veículos autónomos. Podemos criar, mas tem que ser altamente regulamentados e testados. Depois tem umas de risco mais moderado, onde estão a criação de chatbots para poderem responder a questões. E, finalmente, de risco mais reduzido, que estão aquelas que vêm para nos ajudar no dia-a-dia, como, por exemplo, a inteligência artificial para reduzir erros no spam ou para nos guiar nos caminhos, como o Google Maps e afins. E, portanto, ou seja, a nível mundial já surge um conjunto de regulamentação que tem sido crítica para nos dar o conforto e a confiança. A nível africano, o que vai acontecer, sobretudo, são duas coisas. É para trazer alguma dessa legislação para cá, para dar conforto para as instituições que podem criar e depois, muito importante, dar sempre o contexto local, porque não nos podemos achar que vamos simplesmente trazer regras de outros países e que vão funcionar em Angola. Apesar dos desafios, há avanços. Angola começa a sair da posição de mero consumidor e dá os primeiros passos na produção de soluções baseadas em inteligência artificial, segundo engenheiros participantes no fórum. No entanto, alertam que o país precisa de investir em infraestruturas como cloud soberana, centros de dados e melhorar a conectividade nacional. E nós temos vários exemplos. Nós Angola Cables, treinamos no ano de 2022 um modelo de inteligência artificial que era para prever a qualidade do pulmão de uma pessoa. Isso por causa da Covid, etc. E nós fizemos aquilo e treinamos internamente em máquinas locais. Então, nós podemos ver que já é possível, sim, produzir e treinar esses modelos. O continente africano, em até 5 anos, poderá atrair cerca de 15 mil milhões de dólares anuais de investimento em inteligência artificial, onde o número de utilizadores cresce exponencialmente em cerca de 30% ao ano. E assim está tudo dito no Girassol Jornal, edição de segunda-feira. Não perca a seguir Girassol Debate, às 21 pontualmente. Nós voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite.